Boa tarde a todos, boa noite. Gente, Everton, Oi, boa noite. boa noite. Tá me ouvindo? Sim, você está me ouvindo? Tô. Eu não vou colocar o microfone por enquanto, porque senão o celular fica mexendo, né? Sim, para mim também não dá para colocar. Então, quando o povo vai entrando, deixa eu comentar então que a gente já está com 293 seguidores, né? Sim, Isso é bem legal. Para quem está bom demais. participando da live, que é aluno e que não é aluno, para quem não sabe, NEABI é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Campus Campo Largo, do FPR Campus Campo Largo. E a gente está bem feliz, então, com os números de seguidores e o nosso objetivo é que cresça cada vez mais para a gente propagar, então, o nosso trabalho, né, Everton? Com certeza. Tô divulgando bastante em todos os outros eventos que eu tô participando. Eu já vi que entrou gente da FAP, não sei se tem alguém participando agora, mas ontem eu dei uma fala lá e já vi que tem gente seguindo a nossa página. Então é bem importante a Legal. galera seguir, né? Porque é a forma da gente divulgar o trabalho que a gente está desenvolvendo no campus. Sim. E também de fortalecer o. Deu uma travada, agora voltou. Tá. E também é importante para a gente divulgar os trabalhos feitos sobre estudos afro-brasileiros e indígenas no Brasil, né? Da nossa parte de todos, popularizar esses conhecimentos científicos que a gente desenvolve, né? E aí, quem está na live e não é nosso aluno, só para entender, a nossa proposta hoje era de fazer uma live mais informal. A gente está morrendo de saudade dos estudantes, e a gente queria esse momento da gente se ver mais e falar mais da gente, matar essa saudade que essa pandemia trouxe, né? Então, com o objetivo de ser mais um bate-papo. Claro, o objetivo também está relacionado ao núcleo. O Everton hoje vai apresentar alguma coisa relacionado aos estudos afro-brasileiros, relacionado à arte, que é a área dele, né, de estudo. Mas o nosso objetivo é de vê-los e ter o contato com vocês e de vocês participarem também. Então, nesse momento de bate-papo, só para deixar claro para todos, ali embaixo vocês podem deixar as perguntas de vocês, que vocês queiram fazer para o professor Everton em relação aos temas que a gente vai desenvolvendo então nessa live. O professor Everton vai falar um pouco da vida profissional dele, vai falar um pouco da área de estudo dele, da arte, e vai falar também da vida pessoal, e vocês fiquem à vontade para participar. Eu vou acompanhando aqui e vou anotando para depois então passar a pergunta para o professor Everton. Saudade também, muito bom ver vários alunos nossos, ex-alunos também, né? A Sofia, nossos alunos do campus, pessoas que não são do campus, pessoas que são de outros campi do IFPR, e a gente agradece a participação de vocês. Everton, então o que você preparou para a gente? A gente vai começar então com a tua apresentação. Você quer apresentar agora? Então, sim, vou fazer. Tava até baixando aqui, porque como tava no celular, mas eu consegui aqui no computador. Peraí. E aí, eu gostaria de. Como, né, pensando que a gente está no contexto do NEABI, né, e eu conversando com o Natan, a gente achou que seria legal, né, dar visibilidade para essa discussão contemporânea sobre o antifascismo e o antirracismo. E aí, por isso, eu trouxe uma poesia para a gente iniciar, né, a fala. A Aristela, minha amiga que fez ensino médio comigo, ó, ela acabou de entrar na live. Então, é um poema da Maya Angelou. Maya Angelou é
uma ativista norte-americana, né, bastante conhecida. Ela é autora de um livro bastante famoso, até tenho ele aqui, esqueci de pegar o exemplar. A tradução é, né, Eu sei o porquê os pássaros na gaiola cantam. E aí, assim, pensando nesse nosso contexto, sobre todos esses marcadores sociais, sobre a desigualdade tão forte, as desigualdades raciais, com tudo que aconteceu nos Estados Unidos recentemente e no Brasil, em relação à violência contra negros e principalmente a essa etnia, eu trouxe essa poesia, que se chama Ainda Assim Eu Me Levanto. E também para dar voz a essa voz que foi tão silenciada na história, né? A de uma mulher negra. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Porque meu brilho o intimida? Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas? Como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar, como a esperança emergindo na desgraça, assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada, cabeça curvada e olhos para o chão? Ombros caídos como as lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda? Será que você se pergunta porque eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Da favela da humilhação imposta pela cor eu me levanto. De um passado enraizado na dor eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom de meus antepassados, eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. É isso. Ótimo, né? Sim, muito, muito, muito intenso, né? Uhum. A leitura e a gente transpor também a literatura para esse contexto não só da leitura em si, né? E não só da pessoalização, mas de como essa voz ela reverbera, né? Ela se torna outras vozes. O que é a nossa voz também hoje, quando nós nos dizemos antirracistas, então nós temos que também ampliar as vozes dessas que foram silenciadas por tanto tempo. E é tão forte esse final, né, que ela fala várias vezes, eu me levanto, e se ela levanta é porque ela está sendo derrubada, né? E quando são Sim, derrubados, como a gente pode ver o caso que aconteceu agora nos Estados Unidos, né? E para a gente entender isso sim, melhor, a gente tem vários meios, e um deles é a arte mesmo, né? Essa poesia mostra muito, dá para relacionar muito a realidade mesmo, né? Do preto, não só no Brasil, mas no mundo, como a gente tem visto nas manifestações, né? com certeza. E aí, só para eu fazer um gancho, já que a gente está falando desse tema, para as pessoas então saberem que a gente vai ter uma live com a professora Angélica Colombo sobre filosofia africana, a necropolítica como um conceito emergente, que vai ser no dia 18. Então, essa live também vem para colaborar com essa questão que está tão atual sobre o que é ser antirracista e o que é o racismo, né? Sim. Então, Ah, não já deixa eu percam falar também então essa live também, para quem ficar vocês até o entenderem mais. Oi? Ei, Natan. Quem ficar até o fim Diga. da live, eu vou sortear 2 livros. Eu trouxe Ah, livros que de legal. Sebo hoje, O Pequeno Príncipe. E esse aqui é um da Stephanie Meyer, da mesma autora lá do Crepúsculo. E o meu desafio vai ser para os sorteados fazerem a corrente da leitura.
né? Depois que a pessoa lê o livro, ela passar ele para frente para que outras pessoas o leiam. Que massa. Everton, fala um Ah, pouquinho pra gente de você, para quem não te conhece, ou para quem te conhece só como professor. Fala pra gente de onde você é, onde você mora, quantos anos você tem. então, meu nome é Everton Ribeiro, eu tenho 33 anos, eu sou natural do Mato Grosso, eu nasci numa cidade do interior do Mato Grosso, não a conheço, porque eu moro em Curitiba desde a infância. Meus pais são paranaenses, meus irmãos são curitibanos, só eu que não nasci aqui no Paraná. É, Eu morei por muito tempo da minha infância na região metropolitana de Curitiba, em Colombo. Atualmente eu moro em Curitiba, no bairro da Barreirinha. Eu fiz todo o meu ensino fundamental e médio em escola pública, fiz uma parte como bolsista no terceiro ano do ensino médio. E depois passei no vestibular, no meu primeiro vestibular. Fiz a faculdade de artes cênicas, né, o bacharelado e a licenciatura. Comecei a dar E aula por em que que você escolheu arte? porque eu escolhi a arte. Por pelas vivências que eu tive na escola. Eu tive bons professores de arte na minha formação e no ensino médio, vários colegas meus da época da escola, quando eu digo que sou professor e a gente fica muito tempo longe uns dos outros, acho que eu sou professor de inglês, porque eu falava que eu ia fazer letras em inglês. No entanto, quando chegou no último ano do ensino médio, eu tive uma professora maravilhosa de arte cênica, que era formada em artes cênicas, e nós fizemos trabalhos muito bons aquele ano. E, e aí eu decidi fazer o vestibular. Eu fiz para as duas opções, né? Eu fiz para letras e para artes cênicas. Eu passei nos dois vestibulares e acabei ficando com. Acabei fazendo para letras espanhol, né? Português e espanhol. Comecei a fazer duas faculdades e na época não tinha problema, né? Fazer duas faculdades públicas. Depois que saiu uma lei, isso foi em 2003, né? De 2003 para 2004. E eu fazia as duas ao mesmo tempo e depois eu resolvi ficar só nas artes cênicas mesmo. O Everton, e você passou a pressão que, bom, eu passei por essa pressão por ter feito letras, né? Mas que até hoje a gente vê nos nossos alunos que existe de uma pressão de que a gente tem que ir para um curso que tem um salário melhor ou que tenha mais prestígio social, como, sei lá, medicina, engenharia. Você sofreu essa pressão, essa crítica por ter escolhido arte? Ah, sofri, assim. Da minha família não tanto, mas sabe algumas piadas assim no sentido, você vai trabalhar com o quê? Quando que você vai para Globo, né? Então, eu a gente sempre ouve fazendo artes cênicas, né? Tem essas piadas prontas. No entanto, hoje eu com certeza sou um membro de todos os meus familiares que têm o maior poder aquisitivo, né? Então, eu penso que assim, independente da formação que você escolhe, da graduação, você tem que ser um bom profissional da área que você escolheu, né? Porque ao mesmo tempo que tem várias áreas que tem mercado, mas também tem tanta gente formada que já não tem mais né? Não tem mais espaço para tanta gente. Tem vários cursos que já estão saturados, né? Como o caso do direito, por exemplo, né? Não tem mercado mais para tanta gente formada na mesma área, a não ser que você seja um profissional muito competente no que você faz. Então, você tem que escolher a área que realmente você faça a diferença. Então, eu Isso lembro de que foi as mais. pessoas falavam para mim assim: ah, mas você vai ser professor, você vai ganhar pouco. E eu falava assim: mas eu não quero ganhar muito, eu quero ser feliz, né? Imagina você trabalhar a vida inteira com uma coisa que você não gosta, né? E no final Também aconteceu a mesma isso. coisa comigo, de eu tenho o salário comparado com um dos meus familiares, eu sou o que tem o melhor salário. E eu sou aquele que todo mundo dizia que eu ia ganhar pouco, Você né? E ganha eu escolhi pouco, pela exatamente. felicidade. E também, eu também já eu lembro de comentar isso com algumas pessoas, porque eu comecei a trabalhar com 15 anos, 14 para 15 anos. Eu era menor aprendiz. Eu fiz aquela formação pela Guarda Mirim, tudo. E aí, quando eu fui lá, todo mundo queria trabalhar em algumas outras empresas, assim, que tinham, né,
maior prestígio, a Bosch, a Renault, enfim, a Volvo. E eu falei, ai, não, eu quero trabalhar mais perto da minha casa, né? Porque, tipo, era muito longe. Eu morava nessa região norte de Curitiba e essas empresas na região sul. E aí eu ganhava bem menos que os meus amigos. Mas aí eles falavam isso. E eu falava assim, mas é porque para mim é muito melhor ir para faculdade a pé. Tipo assim, eu não tô querendo ganhar mais só para ficar mais de uma hora dentro de um ônibus, né? Então são essas concepções, assim, né, de vida que são diferentes. Tem pessoas que preferem ganhar mais e trabalhar 2 horas de casa. Então, O Everton, e por que você escolheu a docência? O que te motivou a ser professor? na verdade, eu sempre o meu desenvolvimento simbólico sempre foi muito forte, a educação. O fazer de conta, a brincadeira, brincar de escola, sempre foi algo muito, muito forte. Quando eu fui para as artes cênicas, eu meio que fui pela arte, lógico, mas foi um convite meio que, eu não sei te explicar, foi meio que ao acaso. Um dia, uma colega minha chegou e falou: olha, tem uma vaga para professor e na escola pública e tal, por que você não se inscreve? E aí eu me inscrevi, eu não fazia licenciatura, né? Mesmo assim, como tem demanda para as áreas, né, de arte nas escolas, eu fui selecionado. E daí, dali daquela experiência prática mesmo de ser professor de verdade, numa sala de aula, que eu decidi continuar e terminei o bacharelado e fazer a licenciatura já em seguida. E foi ótimo porque naquele mesmo ano abriu o concurso público e eu passei de primeira no concurso público para professor. Eu era professor temporário e daí no ano seguinte, como eu já estava concluindo a licenciatura, eu consegui assumir o concurso. Porque aí precisava ter a E daí, licenciatura. e daí como é que foi a sua trajetória profissional a partir de então? Você entrou, Bom, eu então, trabalhei, na... eu fiquei eu fiz estágio em museu, eu trabalhei numa empresa na área administrativa no começo da faculdade, aí acabou meu contrato, eu entrei muito jovem, né, com 16 anos na graduação. Então, quando eu fiz 18, eu saí dessa empresa, que eu não era mais menor aprendiz, né? Não era mais menor, né? Aprendiz eu daí fui para um estágio na Secretaria de Cultura, eu trabalhei no museu, um museu que foi extinto, né? Se chama Casa João Turim, ainda existe esse prédio, fica no Largo da Ordem, ali perto, bem na região da Feirinha ali, do Largo. Trabalhei 1 ano e meio lá e foi logo em seguida, durante esse estágio, que eu tive esse convite para dar aula. E aí eu fui. Tipo assim, eu terminei meu estágio na sexta-feira e na segunda-feira eu comecei a dar aula. E aí eu fui para a sala de aula sem ter recebido planejamento, sem ter recebido nada. Eu comecei a dar aula. Tudo muito novo, né? Emily, sim, a Emily foi minha aluna lá no Litoral. E aí eu comecei a lecionar na rede estadual. Eu trabalhei com ensino fundamental durante ensino fundamental e médio. No começo só com fundamental, no ano seguinte eu peguei ensino médio à noite, porque daí minha graduação era à tarde. Isso era um problema, minha faculdade foi à tarde, a licenciatura. Então eu dava aula de manhã, fazia aula à tarde e dava aula à noite. Eu dava 40 horas de aula. E depois daí eu entrei como concursado. Eu trabalhei até 2014 na rede estadual. Quando eu assumi o concurso no Instituto Federal, foi no mesmo dia, né, que eu pedi a exoneração. E eu trabalhei 2 anos lá na UFPR Litoral, que eu fui professor na licenciatura em arte em 2012 e 2013. Deu 2 anos letivos trabalhando com metodologia de ensino de teatro e estágio supervisionado e mais uma disciplina de pesquisa, seminário de ensino da arte. E foram esses anos aí, de 2007, na verdade, se for contar o estágio, né, de 2005 até 2014, e daí de 2014 em diante o IF. Em 2014 em diante, o IF. E daí Então, você primeiro começou em Jacarezinho, né? em fevereiro, eu assumi dia 3 de fevereiro o concurso, também no primeiro dia, que era a formação pedagógica.
Ah lá, o Matheus foi meu aluno do curso de alimentos integrado, ensino médio integrado. Essa foi a única turma que essa turma entrou comigo no IF e saiu quando que eu estava saindo, eu dei aula para eles os 4 anos do ensino médio, a turma de alimentos, 2014 até 2017. E em 2017 saiu minha remoção. Então eu acabei não dando aula para eles o último semestre daquele ano. Foi bem triste essa transição. Eu gostei muito. Sem dúvida, o melhor trabalho que eu já desenvolvi na vida foi no Jacarezinho, por causa da estrutura mesmo de valorização da arte naquele contexto. Por causa do curso de arte dramática, é uma luta, não é algo legitimado, é algo de conquista mesmo dos profissionais dessa área. A Larissa está entrando agora, ela é minha colega lá do colegiado de arte dramática. E, e a gente, então, assim, essa busca pela valorização. E a equipe, né, era um grupo muito coeso de transformação, de lutas e de discussão sobre a valorização da área. Então, foi muito difícil, não só com os colegas de arte, mas de todas as outras áreas, essa despedida e dos estudantes. Então, eu lembro, não sei quem foi meu aluno no início, quando eu cheguei em Campo Largo, acho que o Daniel vai lembrar disso. Eu tive um baque muito grande em sair e já entrar numa outra sala de aula no meio do ano, com outros estudantes, com outro contexto. Mas foi rápido, acho que a minha adaptação. Eu fui muito bem recebido em Campo Largo, isso eu não posso me queixar de forma alguma. Foi rápida Uhum. a transição. E foi uma escolha pessoal por causa da minha família, né? Então, não me arrependo em hipótese alguma, mas mudanças são sempre muito, muito difíceis, assim como todas as outras na minha vida. Assim como deixar o litoral não foi fácil, eu criei vínculos muito fortes lá. Até hoje eu tenho vínculos na rede estadual também. A Fernanda foi minha colega de trabalho na rede estadual. Então, assim, eu criei muitos vínculos. Eu tenho vínculos de todas essas esferas, né, até hoje. O Everton, você falando da valorização da arte, comenta com a gente qual é a importância de estudar arte, então, no ensino fundamental e médio. Por que que nós temos esse componente na educação básica? Sim. Então, a gente tem que pensar que nós temos muitas áreas de conhecimento, né? E as áreas de conhecimento, elas não são arbitrárias, elas são parte de conhecimentos que o próprio ser humano construiu. A arte é considerada uma das áreas de conhecimento mais antigas da existência, desde a existência humana, né? Porque a gente tem, né, a gente tem o registro das pinturas rupestres, mas temos relatos de outras artes, desde instrumentos musicais até, a, até mesmo a dramatização. Então, e a dança. Então, a importância da arte é justamente porque nós não somos só. O ser humano não é. O desenvolvimento do ser humano não depende só do seu raciocínio. Apesar de a arte, muita gente falar isso de forma pejorativa, a arte, cientificamente comprovada, ela contribui sim para o desenvolvimento cognitivo das pessoas. Não só para a emoção e a sensibilidade. No entanto, ela colabora muito mais largamente com o desenvolvimento integral, que é uma das premissas da educação na contemporaneidade. Né? A gente usa esse termo largamente no Instituto Federal e usamos na educação de uma maneira geral. O que é desenvolvimento integral? É desenvolver um ser humano em todos os seus potenciais: físico, social, simbólico, intelectual, emocional. E por isso a gente estuda arte. É interessante porque pouca gente. Eu gostaria de fazer essas perguntas, às vezes, para alguns outros profissionais. Por que a gente estuda física? Por que a gente estuda matemática? Claro, a gente tem respostas. Eu também poderia inferir várias respostas. Só que ninguém, quando se pergunta isso, não se pergunta num sentido pejorativo, né? Se pergunta porque você quer saber realmente, né? O que. E geralmente essa pergunta vem à tona, a gente tem que responder por que estudar arte, porque por muito tempo ela foi depreciada, né? E ela ainda é nos espaços educacionais, por vários motivos. Um deles por ser uma manifestação que foi muito tempo na história elitizada, né? Então o acesso é muito restrito,
mas principalmente porque não se, por causa do perigo em que desenvolver o ser humano integralmente provoca, né? Então, tem várias teorias e vários estudos sobre essa noção de perigo, de como a arte ela coloca em risco a conformação da escola. Ela coloca em risco o spa, ela coloca em risco essa ordem das fileiras das carteiras, ela coloca em risco essa atenção do professor, esse distanciamento do professor né, dos estudantes, que não é por acaso, não sei, a gente estuda lá quando a gente vai estudar o ensino, a organização da educação e a didática, historicamente, a gente sabe que a escola ela não mudou até hoje porque justamente ela ainda pretende o mesmo de formação. Então, ela pretende que o estudante fique mesmo livre, fique longe, que o professor seja o único detentor da palavra, por isso ele fica à frente. Por que você olha para as costas da outra pessoa? Para que você não interaja com ela, você não interrompa, né? Então, nada é por acaso. A arquitetura escolar, por que a gente tem vidros nas salas do Instituto Federal? Vocês já pararam para pensar? Por que tem aquela janelinha de vidro? Isso é uma herança da ditadura civil-militar. É uma ditadura também é uma ditadura. É uma herança também que o Foucault vai falar dessas vigilâncias da gente no Brasil, né? Da gente de você olhar, né, o espaço, o que está acontecendo dentro da aula, para saber se o professor está realmente mantendo a ordem. Porque a escola surge para manter ordem. A função da escola no século XIX, o surgimento da escola é devido à manutenção de ordem social, para que as pessoas não façam mais balbúrdia nas ruas. Foi essa a função. Foi por isso que a escola surgiu. E hoje a gente ainda está aqui, né? Nesse mesmo. Eu duvido que um arquiteto. Pode ser que um arquiteto não tenha feito isso suficientemente. No entanto, é uma herança e não é acaso, né? Tanto que até a formação do pedagogo, né? Eu também tenho formação em pedagogia. Antes se chamava. Tinha uma habilitação do curso de pedagogia que era supervisão de ensino. A palavra supervisão, ela mostra, né, que você está sendo vigiado, né, supervisionar, olhar. E realmente a função do pedagogo, a formação do pedagogo entre a década de 60 e 80 no Brasil, era a de um vigia. Por isso que a gente tem ainda esses resquícios os professores têm essa resistência à figura do pedagogo na escola. Porque por muito tempo era isso mesmo a função de ser pedagogo. Era você controlar, né, o espaço da escola. Então, sabe, eu vejo assim também em relação a ter a disciplina de arte na educação básica, e a gente pode falar do ensino médio, que é a nossa realidade na FPR, é que infelizmente as pessoas pensam muito na formação do ensino médio para fins profissionais. E aí elas não fazem a relação das artes, e aí eu amplio para a questão das ciências humanas e sociais. Elas não entendem que a gente trabalha com esses componentes, claro, para a formação como um ser cidadão, né, com uma formação humana, mas também ela colabora para o profissional. Porque a arte, ela traz criticidade, né, ela traz reflexão, né, então o estudante que aprende os conteúdos artísticos, ele é um ser mais crítico, ele se posiciona, então ele incomoda, né? Então, não trazer essa formação para os nossos estudantes, não só na sua vida pessoal, mas também na profissional, é transformá-lo numa pessoa que só vai apertar parafuso, que só vai produzir, né? E não vai saber se posicionar. Então, a arte, ela acaba trazendo também essa formação para o profissional também, né? Um trabalhador um ser social no trabalho, que vai se posicionar, que tem, então, uma visão crítica sobre as coisas, porque a arte traz, né? A arte traz uma visão de mundo que se amplia em relação aos outros componentes que a gente tem. Então, ela é essencial, e eu tenho certeza que
muitas pessoas que estão aqui no grupo podem comentar aí embaixo sobre a diferença que fez estudar arte na sua vida, né? Então, eu acho que seria interessante, vocês que estão participando, se vocês quiserem comentar, podem comentar aí abaixo para a gente saber se a arte fez a diferença na sua vida, o que, que mudou na sua vida, né? E às vezes é um elemento tão simples na sua vida pessoal que interfere em toda a sua vida, até a sua morte, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, né, Everton? Com certeza. E é o desenvolvimento humano, né? Eu penso, a gente não vive para desenvolver uma função profissional. A gente vive porque porque a vida é muito ampla. Então, assim, a partir do momento que eu ouço uma música e essa música me emociona, isso ela me traz um potencial, um olhar diferente sobre outros seres humanos, sobre mim mesmo, sobre meu lugar, sobre, né? Então, assim, muitas das consequências da violência hoje, por exemplo, né? Não só das violências que a gente já falou do início, mas dessas microviolências, por exemplo, dos relacionamentos abusivos, dos controles, né? Dos controles sociais, dentro do abuso, como é que a gente... Assédio moral, acontece justamente porque as pessoas elas não têm esse potencial de trabalhar suas próprias emoções e elas acabam então se sobrepondo, né, querendo, né, no caso da violência mesmo, mostrar, né, uma superioridade em relação a outra pessoa. E a arte ela consegue nos colocar, né, a experiência estética ela é muito profunda, né? É tanto que estética é ao contrário de anestésico, né? Na língua portuguesa não fica muito claro, mas em outros idiomas é o mesmo radical, né? Então, estética é você estar totalmente disponível para, né? Você estar ali presente com todos os seus sentidos, com todo o seu corpo, é, pronto, livre para, né? Para receber essa manifestação, essa apreciação, essa fruição, que eu e a Catiúcia esses dias ficamos discutindo se a gente poderia usar a palavra fruição para falar do que está acontecendo na pandemia. E a gente achou que não era muito apropriado, porque a fruição é estar presente mesmo, né? Você é uma apreciação da arte no ponto de vista sensível, né? Então a gente acabou não usando. Mas então seria mesmo você estar totalmente disponível para, né? E ao anestésico ao contrário. Uhum. A professora Renata comentou que a arte sempre lhe foi solidária. O professor Fábio comentou que a arte lhe fez expressar e conseguir falar em público. Com o teatro, ele superou barreiras da timidez. A arte também lhe fez amar a história. A professora Angélica comentou que nós temos alunos formados no FPR que foram para as universidades cursar artes visuais e ciências e dança. A gente tem o caso do Everton, né? Do Everton não, do Daniel, que Daniel, está a fazendo Adriele, dança, né? a A Camila. Adrielen comentou que estudar arte influenciou na vida dela como um todo. Se não fossem os professores de arte, principalmente o Everton, ela não saberia a paixão dela pelas ciências, estaria estudando algo bem diferente. Por cênica. Legal. Everton? O Travou? Luiz Não. perguntou se começou, começou em 19. Hã? Hã? Oi. Perguntaram se faz tempo que começou. Oi, tá me Faz tempo o ouvindo? quê? Não, o Luiz Matheus tinha perguntado se fazia tempo que tinha começado. Ah, ô Everton, perguntaram também nos comentários como é que você faz para manter a autoestima trabalhando com arte, sendo ela tão desvalorizada e com comentários desmotivantes. Então, na verdade, porque assim, eu passei da fase de ter que provar alguma coisa para alguém, né? Tipo assim, eu sei o quanto essa área ela me tornou um ser humano melhor. Eu sei o quanto a vivência em arte me fez romper vários preconceitos e vários bloqueios que eu tinha, mentais, físicos, espirituais. É, Então, eu passei da fase de tentar provar para alguém, né? O que eu faço é brigar pelo espaço, para legitimar um espaço na instituição.
Mas se a pessoa não quer ter contato com a arte, ela só tem a lamentar, porque quem está perdendo é ela, né? Assim como eu falo para os estudantes, tipo, se você não veio para aula, não, quem perdeu a experiência foi você, né? Não, a gente não tem muito o que fazer. Você pode justificar a sua ausência, mas não é, né? Enfim, é o estar ali que faz a diferença. O Daniel comentou que a arte, a dança em especial, ajudou ele a fazer forças para continuar ali no IFPR, principalmente, e que graças a você ele está num curso incrível. O Luiz comentou que a arte foi o tratamento para o TDAH dele. Everton, fizeram uma pergunta também nesses dias pelo Instagram, que é a seguinte: por que é essencial ter arte nos cursos integrados do IFPR? Então, eu reitero o que eu já tinha falado antes, porque é uma sobre a necessidade da arte na educação básica, porque o ensino médio ele é educação básica. Isso a gente tem discutido largamente no contexto. A gente não pode esquecer que o ensino médio é uma fase de formação. Então, é, então se... Everton, cortou. Repete. Oi, tá me ouvindo? Teve um corte, agora sim. Independente de você, por exemplo, de você estar fazendo formação profissional ou ensino médio geral, ou formação geral, você tem que passar pela. Você tem que ter a formação básica. E a arte é obrigatória na educação básica. Logo, não se for pensar do ponto de vista legal, é por isso. Se for pensar do ponto de vista da importância, eu reitero o desenvolvimento integral, né? O desenvolvimento físico, cognitivo, social, emocional e por aí vai. Eu vejo assim que a gente das ciências humanas e sociais, a gente dialoga muito, né? Não tem como separar. Eu trabalho com arte relacionado à língua espanhola e América Latina, e aí, claro, eu sinto a necessidade de algo mais profundo, e aí tanto por isso que você participa comigo do curso de espanhol, oferecendo a disciplina de arte no curso, né, de espanhol, para eles terem uma formação mais profunda nesses aspectos. Então a gente acaba dialogando muito, né? E aí eu queria, por causa disso, eu queria saber de você o que você pensa sobre a desvalorização dos componentes das ciências humanas e sociais nos cursos do IFPR. Então, por exemplo, no campus a gente tem um caso de um curso que a arte está em um ano só, né? E aí sempre para a gente conseguir um espaço maior, a gente tem que brigar muito, né? Então, assim, qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Por que você acha que isso acontece ali no ensino médio, no IFPR como um todo, nos institutos federais? A gente está. O meu medo é com essas políticas educacionais que têm cada vez mais achatado mesmo o orçamento da educação, né? Uma das justificativas de reduzir a carga horária geral dos cursos foi essa, né? Tipo, vamos ter que enxugar mais a quantidade de aulas. No entanto, o reflexo dessa diminuição radical nas áreas das humanidades, ela só ratifica o quanto a gente precisou lutar historicamente para a manutenção dessas áreas no currículo, né? Porque o IFPR, a proposta dele não é uma reprodução do Cefet, mas quando a gente faz um currículo assim, a gente está reproduzindo a educação tecnicista. Então a gente não tem diferença nenhuma. Tipo, a educação tecnicista, que é extremamente, que não é, ou a educação profissional, o ensino médio integrado, não é a proposta dela, né? Não é só ensinar a pessoa a apertar um parafuso, né? Ou soldar alguma coisa. É justamente aprender isso e mais todo o conhecimento que está disponível, né? E por isso todos os conhecimentos são legitimados. Eu só tenho a pesar, na verdade, porque é uma discussão que deveria ser entre pares, né? Eu não tenho muito o que falar, porque eu não participei da organização desse currículo, e por isso eu sinto que cada vez mais o espaço, até o nosso espaço de fala precisa ser retomado, né? Porque a gente não pode, a gente não é ouvido nesses momentos.
Então, e para mim, assim, um pouco, tem a ver até um pouco com a autoestima mesmo. Tipo, meio que cansa a gente de ter que ficar explicando, justificando o óbvio, né? O óbvio, é. A Camila comentou aqui que ela começou usando a arte como terapia e acabou achando uma profissão, além de ter desistido do curso que não ia lhe fazer bem. O que a Camila está estudando agora, Camila? Porque eu A Camila acabei, faz artes fiquei o último visuais, bimestre afastado. Tá ela fazendo faz o artes quê? visuais. Ela faz artes visuais na Ah, que UFPE. legal. A Camila, a gente conversou bastante, né, Camila? Ela estava nessa transição mesmo em querer desistir do IFE. Foi bem na época que eu saí de licença, mas a gente continuou se falando mesmo assim. E eu fiquei muito feliz quando ela voltou, porque ela quase não começou o ano letivo do quarto ano, se eu não me engano, ou terceiro. Eu sei que ela praticamente ia desistir. E aí ela voltou às aulas e eu fiquei muito feliz. E ela terminou o ensino médio e passou no curso de artes visuais. A Dani comentou que, infelizmente, temos uma visão bem positivista que permeia os currículos. É verdade, Dani. A professora Angélica disse força para as humanidades nos institutos. É uma batalha, né? Infelizmente, e ainda mais com o atual governo, a gente tem perdido muito, né? Com todas as políticas que se tem feito na educação. E a gente precisa mesmo, que nem no poema você disse, se levantar toda hora, né? Porque sempre querem derrubar a gente. Então, levanta uma, levanta duas, levanta três. Mas a gente fica feliz porque a gente Sim, tem certeza que os estudantes entendem a proposta do nosso componente e a importância que eles têm desses componentes na vida deles, porque a gente vê o diferencial que a gente faz, como eles têm relatado aqui nos comentários. Everton, já que a gente está sim. falando da sua vida profissional, conta pra gente duas histórias marcantes que você teve nesses anos como docente. De vida profissional? Isso. Docente, você falou, né? Eu tive. Eu vou contar uma história muito triste, que foi um dia uma aluna chegou. Eu trabalhava na rede estadual ainda, e uma aluna tinha sido abusada sexualmente pelo padrasto. Isso foi uma história muito. Mexeu muito comigo, porque era uma aluna muito boa, e ela chegou muito mal na escola. Ela realmente foi abusada, ela foi estuprada. E isso era uma turma de sétima série, ela deveria ter uns 13 anos, 12, 13 anos. E, e ela não voltou mais à aula, ela não voltou mais à escola depois desse episódio. Apesar de ter sido notificado tudo o que aconteceu, eu não sei, né, se ela continuou sofrendo violência. Eu me senti muito impotente, foi no meu primeiro ano, ou no segundo ano de docência, isso. De 2007 e 2008. E de experiências, assim, eu só tenho a lembrar de experiências boas na docência. Eu tenho várias. Deixa eu ver um outro episódio, assim. Ter sido paraninfo da turma de arte dramática foi muito forte para mim, porque foi uma turma que também me acompanhou desde a minha entrada no IFE de Jacarezinho, a turma da Leonara. Eu não sei se a Leonara tá aqui, mas deve ter alguém da turma. O Luiz entrou depois. Mas foi uma turma muito intensa. A gente fez produções muito, muito boas e eles me chamaram para Paraninfo. E foi também nessa transição minha, né? Acho que foi no meu penúltimo ano lá no campus. Mas foi muito forte, assim, estar ali comemorando com esse grupo, né? Sobrevivente de uma área também tão deslegitimada, assim. Everton? Oi. Oi. Pensei que tinha caído. O Luiz, gostaria que você falasse Deu um sobre qual a a sua relação das artes. ideia maravilhosa. Hã? O Luiz está perguntando qual a relação das artes com as masculinidades que envolvem os estudantes, no quesito identidade e violência. Qual a relação das artes com as masculinidades que envolvem os estudantes?
eu vejo que a arte ela contribui justamente para prevenir essa toxicidade da masculinidade, né? Porque a gente essa disponibilidade para a criação, para a diferença, a arte ela nos aproxima, né? Então assim, a aula de teatro, aula de dança, aula de música, aula de artes plásticas, a gente não tem lugares definidos, né? Nós estamos no todo, né? Nós estamos em então, é verdade, a Leonara é de outras turmas também. É, então, eu vejo que a masculinidade, ela só tem a ganhar, porque a masculinidade é você ser, né? Você despertar o gênero masculino, o homem, ser homem, assim como mulheres também têm masculinidade, né? E aí eu vejo que a arte é você desenvolver uma sensibilidade mesmo e tentar também romper com essa noção de que para ser homem você precisa ser bruto, você não pode chorar, você não pode. A arte nos coloca em xeque, né? Quem nunca se emocionou com alguma coisa, com uma cena no filme? Não precisa chorar, mas se emocionar com. Claro que isso mexe com você, né? Uhum. Everton, vamos falar um pouco da sua vida pessoal. Já está quase acabando a live, a gente só falou da vida profissional e da arte. E Qualquer aí eu coisa, começo com a pergunta da Paloma. você Hã? abre outra sala, meu filho. Ó, a Paloma está perguntando qual um sonho realizado e que ainda você não realizou. Ela quer saber de um sonho realizado e um sonho que você não realizou. O realizado e um que eu não realizei. Realizado é ter conhecido a Europa. Isso sempre desde a infância, assim, para mim, sempre foi muito forte e principalmente Paris, né? Eu tenho uma relação com a França muito grande, eu gosto muito. Foi um sonho realizado, um sonho não realizado. Olha, eu ainda tenho tanta coisa para fazer na vida. Eu acho que não realizado é justamente conhecer lugares que eu ainda não conheci. Vários lugares, o Egito, a Grécia. Eu tenho vontade de conhecer o Oriente Médio também. Algumas regiões que eu não conheci ainda. Everton, e como estão sendo os seus dias agora no período de pandemia? O que você tem feito? E eu tô. Eu tô estudando agora, meio que eu acordei para a vida. Eu tô organizando vários artigos da minha tese de doutorado para eu publicar, capítulo de livro, tô organizando atividades de aula, tô arrumando minhas gavetas, meus armários, jogando papel fora, tirando pó da casa, limpando, cozinhando. Tô fazendo tudo que a gente costuma falar que não dá tempo de fazer e agora eu tô conseguindo fazer. E o que mais você está sentindo falta nesse isolamento? Isolamento, de poder ver pessoas, né? Poder sair, poder ir ao cinema, sei lá, poder andar no parque. Isso é muito ruim. Mas uma coisa da sua rotina que você fazia e que você está sentindo mais falta? Da minha rotina é justamente eu poder sair a hora que eu quiser. Eu sou uma pessoa muito livre, né? Eu gosto tipo, de não ter horário, se eu estiver disponível para ir comer no lugar que eu quiser, né? E isso eu sinto falta. Eu sou uma pessoa que fica muito em casa também. Mas justamente tipo, já por ter que ficar sempre em casa, eu tô sentindo falta de interagir mais, né? E você está fazendo alguma coisa de novo? Por exemplo, eu tenho cozinhado bastante, né? Tenho feito novas receitas, eu não tinha costume de cozinhar tanto. Você tem adquirido alguma prática nova nesse período de confinamento? De cozinhar, você fala? Ou de. Não, qualquer coisa nova, eu dei só um exemplo. Tá. Bom, eu sempre gostei de cozinhar e agora eu tenho cozinhado bastante. Retomei coisas que eu não fazia há muito tempo, sei lá, uma nega maluca, sei lá, fazia anos que eu não fazia. Tipo, e aí eu fiz tortas salgadas, bolo, pudim, assei coisas, assei frango. Tipo, eu já fiz de tudo que você pensar, eu tenho feito.
E, e só Tá limpando a limpo, casa com mais frequência? limpo bastante, porque daí eu não, a minha diarista eu a dispensei, né? Então eu não tenho porque eu não tenho, estou sozinho, então eu preciso limpar. Mas eu não sou Tá muito dormindo sedentário. tarde, acordando tarde? Eu tenho tido insônia, mas eu tô tentando me equilibrar. Eu tinha conseguido há umas 2 semanas e essa semana voltou as insônias. Mas eu espero retomar aí a minha vida, meu relógio biológico. Eu tô criando uma rotina, sabe? Então, antes eu não tinha rotina para certas coisas que agora eu tenho. Então, tipo, mercado. O meu dia de mercado é terça ou quarta-feira. E aí eu vou na quitanda primeiro e depois no mercado. Antes não tinha essa, eu só ia no mercado. Daí agora eu já faço uma lista, não fazia lista antes para comprar as coisas no mercado. Agora eu faço, porque comer tudo em casa, né? Vejo receita no Ah, eu YouTube para faço aprender a lista. cozinhar mais coisa. Eu sempre faço lista, agora eu continuo fazendo. E aí coloco o relógio para despertar para não dormir tarde, porque se deixar eu vou acordar tarde e vou dormir de madrugada. Então coloco o relógio para despertar. Mas A minha mesmo assim a gente bateria, fica num tédio, né? sim. Minha bateria ia acabar, mas agora eu estou aqui carregando. Vamos lá. Qualquer coisa, Tá. se acabar 1 hora, Natan, você abre de novo a sala, se não terminar. Tá, eu tô com um pouco de dor, não sei se a gente. Apesar que tá acabando as perguntas aqui também. Olha só, no Parece. Instagram perguntaram o seguinte: como lidar com a saúde mental nesse momento de quarentena? Essa pergunta veio do Instagram nessa semana. A gente tem que. A gente tem que entender que a gente está numa outra condição de vida, né? Porque também se a gente ficar nessa ansiedade de vamos voltar a tudo, quando né, voltar ao que era, ou quando tudo voltar ao normal, a gente. Porque assim, ficar preocupado, a ansiedade de querer que as coisas voltem ao normal não ajuda em nada nesse processo. Pelo contrário, só prejudica a saúde mental. Então, o melhor é aproveitar esse momento, né? Esse momento que você está tendo, privilegiado para poder fazer coisas que você não faria constantemente, né? Que não daria tempo de fazer. Mas eu acredito que é isso. Não é simples assim, mas assim, o que eu vejo a grande reclamação é de ficar preocupado mesmo com o que tem por vir, né? E aí isso não ajuda a preocupação, né? E Everton, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando acabar a pandemia? Pandemia, eu quero ir para uma balada. E olha que eu nem sou baladeiro, hein? É Eu quero verdade. sair para dançar. Eu tô sentindo, eu gosto de dançar, Eu quero ir pra então talvez. praia. Ai, ver o mar. Eu não sou fã de praia, ainda mais se tiver frio ainda, né? Mas não, praia por enquanto não, só no verão. Mas sair assim, já para mim já tá. E quero comemorar meu aniversário atrasado, que foi em abril. Uhum. Tá, eu vou fazer uma brincadeira final pra gente terminar a live, que é o eu já, eu nunca. Eu vou Ah, falar então a frase e você diz que se você já fez ou não, tá bom? dançar no Rio. Vamos pro Eu, céu. ó, presta atenção. Eu nunca fiquei obcecado em stalkear alguém nas redes sociais. Eu nunca, porque eu não sou muito fã de ficar olhando a vida das pessoas. Eu olho, mas não sou obcecado por isso, não. Eu nunca fui expulso de sala de aula. Já fui expulso de sala de Já aula, foi? professor de geografia, eu acho que era na 8ª série, 7ª série, eu tinha terminado as atividades e eu comecei a fazer uma brincadeira com a cadeira, de ficar girando a cadeira, e ele falou que eu podia sair, que eu já tinha terminado, ele já estava irritado. E ele não e ele só que ele queria tirar a minha nota. Eu falei, o quê? Daí eu peguei e joguei o caderno assim em cima da mesa dele. Aí ele falou Não. que não ia tirar a nota, mas que era pra eu sair da sala. E ele me tirou da sala. Everton, eu nunca peguei carona com estranhos.
Ah, eu já devo ter pego, mas eu não vou lembrar em que situação. Uma vez, quando eu bati meu carro, né? Eu tive que vir no guincho. Não era bem estranho, mas eu não sabia quem era, né? Eu nunca fui parado por policiais. Nunca. Eu acho que em blitz, né? Mas nem aqui. Foi tipo em coisa de polícia rodoviária, assim. Mas transeunte nunca. Foi, Eu Liz, o nunca tive, professor. Ah, eu nunca tive uma experiência paranormal. eu tive na minha infância, eu tinha muito isso na minha infância, muitas experiências. Eu tenho uma intuição muito forte, né? Então, eu já tive experiência, assim, é, de sensações, assim, né? De visões. Já tive, sim. Nunca levei batida. Nunca levei. Não me Eu lembro. nunca fiquei preso no elevador. Já fiquei na UFPR, na reitoria. Era um elevador de Nossa, eu madeira que nunca. tinha lá ainda. E, Uhum. e aí eu tive que. Mas não demorou muito, não. Foi rápido. Eu nunca tentei cortar meu próprio cabelo. Eu não. Já cortei a minha sobrancelha. Mas Raspou a cabelo sobrancelha? com gilete, mas foi porque eu era criança, né? Bobagem, mas voltou ao normal, eu acho. Eu nunca apareci na TV. Eu já dei entrevista na Paraná Educativa, quando eu estava no último ano de artes cênicas. Teve prova e aí eles entrevistaram alguns estudantes. Tenho gravado isso. Legal. Eu nunca me arrependi imediatamente após enviar uma mensagem. Você enviou uma mensagem e se arrependeu. Não, eu penso Seja no bem. WhatsApp, Nunca me arrependi. não? Não. Eu nunca levei um tapa no rosto. Acho que em cena, mas pessoalmente não. Eu nunca dei um tapa no rosto. Já em cena, em Ah, tá. personagem. Mas Mas fora de não, cena, não. não. Eu nunca participei de uma briga. Já participei Fora de cena? Hã? Fora Não, de cena? essa foi real. Na escola, né? A gente tinha uma de vez em quando. Mas não chegava a ser uma coisa em vias de fato, assim. Era mais aquelas brigas, né? De discussão e tudo. Mas eu era bem de boa. Se eu brigasse é porque a coisa tomou uma proporção que não dava para suportar mais, assim. Eu nunca fiquei mais de 2 dias sem tomar banho. Eu acho que quando era criança eu fiquei, porque eu não gostava muito. Ainda mais no frio curitibano. Eu nunca recebi flores. Já recebi, já recebi. Hum, Já recebi em vários contextos. Não, tô brincando. eu, eu Fala. nunca usei Crocs. Usei, mas machucava tanto meu pé, eu não quis mais. E eu nunca fiz xixi de tanto rir. Você já se mijou nas calças? Já, Ai, meu Deus. já. Mas eu tenho um bom controle, assim, da bexiga. Mais uma vez, eu fiz. Ah, Everton, então tá. A gente tá já no final da live. Pessoal, obrigado. Você quer falar alguma coisa, Everton? Não, quero agradecer aí. Nossa, passou rápido, foi muito legal, divertido. E tamo juntos. Continue aí. Vamos continuar conversando. E curtam a página da Neabi. Isso, pessoal, curtam. Olha, a próxima live com o Deixa professor, gravado, vocês. deixa Isso, salvo a vou live. deixar. Vocês digam qual o próximo professor vocês querem que a gente entreviste, faça o bate-papo.
E para isso a gente precisa chegar a 350 seguidores. Não esqueçam que dia 18 tem a live da professora Angélica. E eu quero mandar